Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. É mais uma segunda-feira nesse bate-horário, né? nesse horário, né, que o MAP nos proporciona o estudo de mais um livro da codificação, o Livro dos Espíritos. E é com muita alegria que a gente começa mais uma semana na companhia de vocês, na companhia desses amigos espirituais que nos cercam, desses irmãos desencarnados que precisam ouvir esses ensinamentos. Então é com muita alegria que junto de vocês, junto com vocês, vamos estudar, vamos nos aprofundarmos um pouquinho mais nesses ensinamentos que Kardec, através da espiritualidade, nos trouxe e que serve, que vai nortear, que pode nortear e deve nortear a nossa conduta, o nosso caminhar, o nosso querer, os nossos pensamentos. Então, por isso tudo, por todo esse enriquecimento que nos é proporcionado, por isso tudo agradecemos principalmente a Deus nosso Pai, que nos permite, nos concede esse tempinho curto diante de tanto que precisamos aprender, entender, assimilar. Agradecemos a essa espiritualidade amiga que nos incentiva, que nos ajudam nesse entendimento, que nos ajudam a abrir os nossos ouvidos, a abrir os nossos corações, para que todos esses ensinamentos caiam suavemente como pétalas em cada um de nós e que possamos, sempre com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, trazermos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, aplicando, porque as necessidades que nós temos, elas se apresentam a todo momento. E aí é a hora de nós colocarmos em prática, mostrarmos que isso começa a se enraizar, começa a fazer parte do nosso ser. Mestre Jesus, amigos espirituais, nossos mentores, os mentores desse trabalho, dessa casa, agradecemos profundamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Célia, então, mais uma vez. Boa noite a todos os amigos que estão aqui sempre conosco nesse horário das segundas-feiras, já tradicional, do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade, então, né, Célia, onde nós paramos no nosso último encontro. E nós estamos naquela questão 222, em que Kardec, na verdade, vem fazendo para nós várias pontuações a respeito da reencarnação, para consolidar, para trazer para nós esse aprofundamento deste entendimento tão importante, deste que é o único dogma considerado na doutrina espírita, né? Que está nos falando sobre considerações sobre a pluralidade das existências, que são as reencarnações. Então, é um assunto muito importante que a gente precisa entender, né, Célia? Porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina raciocinada. Aqui nada é colocado... É porque é. É porque é. Então, é preciso que a gente entenda essa reencarnação. E Kardec vem fazendo esses comentários aqui para que a gente possa consolidar esse entendimento. Não é porque a encarnação é e ponto final. Não. Ele traz esse entendimento todo calcado aonde? Na justiça divina, na justiça de Deus. Inclusive, né, Nivaldo, a gente fala assim que essa doutrina, ela nos diz de onde viemos,
O que estamos fazendo aqui? Aí vem Kardec explicando para a gente a reencarnação. O que nós estamos fazendo aqui? Por que eu sofro? Por que você é feliz? E então, porque temos essa pluralidade, né, Célia? Uns passam por dificuldades, outros não. Uns vivem mais, outros menos. Como se justifica isso tudo? Como é que a gente se coloca nessa situação toda? Como a doutrina nos apresenta essa justiça divina? E o mais importante, Nivaldo, é que a gente se questiona, né? E concorda. Porque é a única explicação lógica, plausível, raciocinada que nós temos. Se eu sofro hoje, eu tenho uma explicação por que eu sofro muito, embora eu não lembre de mais nada lá atrás. Agora eu não lembro. Né? Porque quantos diálogos a gente ouve assim, mas eu faço tudo certinho. Hoje, eu pago minhas contas em dia, eu cumpro com os meus deveres. Aí a gente fala assim, hoje, né? E ontem? E como a gente sabe, né, Célia, que nós só colhemos aquilo que plantamos. A gente sabe que nosso Pai é bom, Ele é justo. Se estamos colhendo alguma coisa diferente daquilo que a gente quer hoje, então que a gente possa tratar de plantar o que a gente queira colher amanhã. A gente sempre fala isso aqui, né? Hoje nós estamos colhendo aquilo que plantamos ontem. Tá ruim hoje, a colheita tá ruim hoje. Vamos melhorar esse plantio para que a de amanhã seja melhor. E a gente precisa ter também em mente, né, Nivaldo, que a gente planta e colhe todo dia. A todo momento a gente está semeando e colhendo, semeando e colhendo. Esse plantio é permanente. É permanente. E por isso que a colheita é vasta, é farta. Célia, pode começar. Então vamos lá. Vamos continuar nessas colocações que Kardec nos trouxe, né? Um pouquinho antes, Nivaldo, Kardec nos diz que a doutrina espírita, ela nos explica isso tudo e vem nos dizendo que a nossa existência será feliz ou infeliz segundo o que tivermos feito neste mundo. Exato. Que desde agora poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal. Ou seja, mais uma vez, né, Nivaldo? Depende de nós. Depende só de nós. Somente de nós, de mais ninguém. Então, continuando. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer depois da morte. E não aos que só têm o nada como perspectiva. Ou seja, Kardec está dizendo que vamos conversar com quem acredita que depois que esse corpo físico se extinguir, que acredita que vai existir alguma outra coisa. Então, e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal, sem individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem ser a mesma coisa. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, por certo, que ele seja idêntico para todos. Pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Se é igual, se o futuro é igual para todos, porque a gente se prende que nosso Pai nos ama, vai passar a mão na nossa cabeça, já que nos ama, né? É aquela ideia, né, Célia, do arrependimento. Do arrependimento. Do arrependimento no momento final, e que todos os nossos pecados, os nossos deslizes vão ser perdoados. Não é assim. Não pode ser assim, né? Perdoados serão. Perdoados, sem dúvida alguma,
assim que nos arrependermos de termos feito, ainda que a gente não precisa desencarnar para se arrepender, não. Ainda aqui, houve o arrependimento sincero, é perdoado na mesma hora, mas a dívida fica. A dívida vai ter que ser resgatada. Isso aí não tem como. Então, não admitireis, por certo, que ele seja idêntico para todos. Pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Então, um homem, voltando aqui, parando aqui de novo, Nivaldo, se o futuro é igual para todos, para que fazer só o bem? Para que me preocupar com o meu próximo? Se, sabe, fazendo ou não fazendo, vai ser igual. Vai ser igual, né? Chega a ser incoerente, né? Com certeza. Não tem como a gente admitir isso. Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões? A todos os seus desejos? Mesmo à custa de outrem? Uma vez que, por isso, não ficaria sendo melhor nem pior. Não tem mudança nenhuma, diferença nenhuma. É então igual para todo mundo. Vamos fazer o que de melhor nos apraz, né? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida, e não desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Então, Célia, é importante que a gente entenda esse raciocínio que Kardec vem trazendo para nós raciocinar em cima dessas coerências e incoerências. E a gente cada um faça a sua opção. A sua opção. De entender a justiça da reencarnação ou não. E tem uma outra coisa, Nivaldo, porque você falou assim, entender a justiça da reencarnação ou não. Mas a reencarnação é uma lei do nosso Pai. É uma lei que vem nos favorecer, que vem nos proporcionar oportunidades, né? De repararmos, de corrigirmos, de nos melhorarmos, de evoluir. E querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, entendendo ou não entendendo, a reencarnação vai ser submetido à reencarnação. Então... Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que já existiram na terra e, pois, com direito a alcançardes de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admites, então, que há homens que valem mais do que vós, e com direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os réprobos? Pois bem, colocai-vos por um instante mentalmente numa situação intermediária, e será a vossa, como acabaste de reconhecer e imaginais, que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis trocar de posição com eles? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar que o preço de várias hesitaríeis em aceitar
ainda que ao preço de várias existências de provações, façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso, é preciso que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Maravilha. Maravilha, né? Fosse ele, esse homem a quem foi proposto isso, fosse ele... Cadê onde que eu tô? Sem ir trabalhando. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, trabalhemos 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. Que importa isso? Se vou terminar minha vida na abundância. Ora, o que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Essa comparação aqui... Importante Kardec faz, né? É perfeita. Somos nós, esse homem que vive nessa escassez de recursos, mas não chegou ainda à miséria extrema. Somos nós. Os preguiçosos somos nós. Porque aí vai o entendimento do que nós já estudamos aqui, da nossa vida eterna. Nós estudamos também aqui, né, Célia, o conceito de infinito. Infinito. Então, o que é 1 minuto, 1 segundo em relação à eternidade? E eles comparam exatamente essa nossa permanência aqui, né, esses 40, 50, 60, 80, 100 anos, a 1 segundo. A 1 segundo da eternidade. Nada. É um piscar de olhos, então, né? Aqueles que combatem a reencarnação, se raciocinarmos que ela vai nos dar a possibilidade de adentrarmos um mundo melhor e que nós teremos que simplesmente dar de nós 1 segundo de trabalho, todos queremos. Todos queremos. Né, para nos proporcionar essa fortuna, essa fortuna final. Da vida final, que é a vida eterna. É a vida eterna. É a vida eterna. Né? Sem essas mazelas que a gente vive aqui, sem essas doenças, sem esse corpo pesado. Então, como nós dissemos, Kardec vem trazendo toda essa costura para que a gente vá raciocinando, né, Célia? São e consolidando no nosso entendimento essa justiça divina, mais uma vez dizendo aqui, que é a reencarnação. Porque você falou agora em justiça, a nossa justiça ela é até falha, né? Muitas das vezes ela é falha. Mas a justiça divina, o planejamento divino, ele é perfeito em todos os sentidos, em tudo e por tudo, né? E essa justiça, a reencarnação, ela vem nos reafirmar essa justiça. Porque senão, como Kardec vai falar mais lá na frente, por que um sofre e o outro não? E o outro não, né? Por que um tem deficiência, o outro não, né? Bom, vamos ler aqui mais um trecho, né, Célia? Temos deparado com este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e de tribulações. Isso aí é o que a gente... Mas se ele é bom, por que ele vai... Por que eu sofro tanto? Né? Por que eu sofro tanto? Não gosta de mim, é isso? Né? Então, Kardec vai trazer esse entendimento, né? Achariam, por acaso, que haveria mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo
por alguns momentos de erro, do que em dar-lhes os meios de reparar suas faltas. Ou Isso seja, aqui né, é aquela ideia, né, do céu e do inferno. Você teve uma vida exemplar, você vai para o céu, mas se você errou, você vai para o inferno sem nenhum direito a uma reconsideração. Aí aqui, Nivaldo, esse raciocínio, Deus é soberanamente bom, então não pode impor aos seus filhos, né, aos homens, essas obrigações. Castigo eterno, né, Célia? Não, essa obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Ele não pode querer que a gente passe por todo esse sofrimento, por todas essas necessidades. Isso é um raciocínio, né? Mas aí Kardec contra-argumenta perguntando: acharão, porventura, que ele, então, que é mais fácil ele condenar a vida, vai viver no inferno a vida toda? E aí agora ele errou, não tem mais como você consertar o teu erro? Não tem jeito. E ele vai trazer uma historinha agora, Célia, para que a gente possa entender, né? E aí lá no início ele pediu para que a gente desligasse essa ideia de religião, não foi? De religião, de espiritismo, né? Então ele vai trazer assim, ó: 2 industriais tinham cada um operário que podia aspirar a se tornar sócio do chefe. Quer dizer, dois operários, né, que podiam se tornar dois chefes diferentes. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal o seu dia e mereceram ser despedidos. Os 2 fizeram alguma besteira e os 2 foram despedidos. Não, mereciam ser despedidos. Né? Um dos 2 industriais demitiu o seu operário apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. E um foi taxativo, cruel. Ele pediu, implorou para que ele tivesse uma segunda chance, não foi dado, ele não conseguiu outro emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu patrão, né? Disse ao seu funcionário: perdestes um dia, deveis-me por isso a reparação. Permito-vos recomeçá-lo. Tentai fazê-lo bem e eu vos conservarei e podereis continuar a aspirar à posição superior que vos prometi. Pois é. O outro ele perdoou e disse: olha, chamou atenção, né? Deu uma segunda chance. Não, como nós falamos, não botou panos quentes na falha. Não, ele tinha que reparar aquele... Observou o erro e permitiu uma nova oportunidade. E o ressarcimento daquele erro, né? E em cima dessas 2 histórias, Kardec pergunta assim: é necessário perguntar qual dos 2 industriais foi o mais humano? Pois é. Qual foi o mais humano? Né? E aí ele diz: Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que um homem? Será que Deus vai ser mais mal do que esse patrão, que foi bom para o seu funcionário, permitindo que ele recomeçasse novamente? Se esse patrão teve a bondade, teve a clemência, né, teve a misericórdia com esse funcionário, por que Deus, nosso Pai, não vai ter conosco? A ideia de que nossa sorte está fixada para sempre por alguns anos de provação, ainda que nem sempre tenha dependido de nós atingir a perfeição na Terra, tem qualquer coisa de pungente. Enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Nivaldo, a gente pode pedir para colocar aquele vídeo. Vamos colocar? Então nós vamos colocar um vídeo que vai falar exatamente sobre esse momento da reencarnação, da necessidade, da justiça da reencarnação trazida pela fala do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias. E aí nós vamos entender por que é consoladora. Porque consola, né, Sérgio? Que é consoladora. Então Vamos colocar. Vamos assistir esse vídeo.
Como é que eu posso ser punido eternamente por erros que eu cometi durante 70 anos? Como que eu posso errar por 50 anos e Deus me mandar para um inferno para o resto da vida? Que juiz que aplica uma pena dessa? Isso é justiça? Começa a questionar. Como que uma criança de 4 anos tem câncer? Será que Deus escolhe alguns para sofrer e outros para sorrir? Tem criaturas que nascem, têm uma vida confortável, sem nenhum problema de monta. Morrem de morte natural. E crianças com 3 anos de idade, com síndrome de Down, com câncer linfático. Pessoa que perde esposa, filho, num acidente. Tragédias. Por quê? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Um Deus que tem um saco de alegria e um saco de miséria? E que distribui aleatoriamente miséria e alegria? Será que alguém que viveu, aprendeu, estudou, trabalhou, amou, e sente o corpo envelhecendo? Será que tudo acaba com o corpo físico? Então, por que eu amei? Para que eu aprendi? Para que eu fiz esforço? Eu trabalhei pelo quê? Qual que é o sentido? Se tudo vai acabar num caixão. Era uma sede profunda. A humanidade mergulhou numa angústia, na maior angústia. Porque ninguém quer acabar. Ninguém quer despedir. Você não olha para a pessoa que você ama e fala assim: nunca mais vou te ver. Ninguém quer isso. Você não quer que todo o conhecimento que você adquiriu acabe num esquecimento eterno. Quem quer isso? Então, acabamos de ouvir e ver o vídeo em que Haroldo faz exatamente essa colocação na série. Da justiça de Deus, dessa bondade que essa possibilidade que nós temos de reparar os nossos erros, as nossas faltas, né? Porque, Nivaldo, ele sabe da nossa imperfeição, ele sabe, não que ele tenha nos criado imperfeitos, não é isso. Mas ele sabe da nossa imperfeição, da nossa limitação, mas ele conhece a nossa essência. Yeah. Ele sabe que a nossa essência é perfeita. É boa, né? É boa, porque foi criado por ele. Foi ele o criador disso. Então, todas as vezes que precisarmos, e já precisamos inúmeras vezes, e vamos continuar precisando de outras inúmeras, todas as vezes em que, pai, eu errei, pai, eu não devia ter feito aquilo, pai, me perdoa, vai ser perdoado no ato, quando isso vem aqui com do coração, a voz do nosso coração. Último, né? Tá? Quando isso vem lá de dentro, é no ato. Agora, o erro cometido, a falha feita, essa vai ter que ser reparada. Com certeza. O perdão vai ser dado sempre. Agora, a falha, o ressarcimento é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Então é melhor não se comprometer. Assim,
sem nos pronunciar a favor ou contra a pluralidade das existências. Nivaldo, tem mais um pedacinho que você não. Que para mim é muito importante. Pode ler. Que, não, lá no finalzinho, é eminentemente consoladora. Sim, pode ler. Ela nos deixa a esperança. Sim, isso é fundamental. Essa doutrina alimenta, nos diz a todo momento que nós podemos. Então, se eu posso, eu vou conseguir. Essa esperança, né, Célia, é esse consolo que ela nos traz, né? E a gente volta a repetir novamente, a gente sempre diz que a doutrina espírita é consoladora. Por que ela nos consola? Porque ela nos traz essas certezas de que nós vamos ter uma outra oportunidade para resgatar tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Ela nos mostra, agora a gente não entende, né, Nivaldo, mas quando estivermos no mundo espiritual, a gente vai perceber, vai entender os nossos erros. E aí nós vamos nos consolar, porque nós vamos ter a oportunidade de retornar para reparar aquilo. Com certeza. Por isso que ela consola. Consola, né? Então, continuando, né? Assim, sem nos pronunciar a favor ou contra a pluralidade das existências, sem admitir mais uma hipótese do que a outra, dizemos que, se tivéssemos escolha, ninguém preferiria um julgamento sem apelação. Não é verdade? Ninguém preferiria um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Né? Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como já dissemos, Deus não pede nossa permissão, não consulta nossos gostos. Ou é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e consideremos o assunto de um outro ponto de vista. Abstração sempre feita do ensino dos espíritos unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se não há reencarnação, só há uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Nesse caso, perguntar-se-ia o que era a alma antes do nascimento. E se esse estado não constituiria uma existência sobre uma forma qualquer? Porque, Nivaldo, olha só, se a vida fosse uma só, né? A alma que vai habitar esse corpo... Foi formada junto com o corpo? Foi formada junto. Ou foi formada junto, ou já existia. Se já existia, aonde é que ela estava? O que ela fazia? É isso que Kardec está questionando. Está questionando, né? E aí ele continua, né, Célia? Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não, antes do corpo. Ou uma coisa ou outra, né? Se ela existia, qual era a sua situação, como você colocou? Pois é. Né? Possuía ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é quase como se ela não existisse. Se ela não tem consciência. Ela não existia. Se tinha sua individualidade, era progressiva ou estacionária. Num e noutro caso, em que grau ela chegou ao corpo? Pois é. Né? A alma, fora... admitindo que ela já existia antes do nascimento. Ela tinha esse progresso ou ela era estacionária? E a gente vai lembrar, né, Célia, aqui, daquele vídeo que nós colocamos daquela criança de 3 anos
que foi lá ao concerto com os pais, no dia seguinte senta ao piano e toca todas as músicas do concerto daquele grande pianista. E com menos de 7 anos já tem mais de 200 músicas compostas. Toca sem prestar atenção, nunca estudou piano. E que ele tenta ensinar, inclusive, ao irmãozinho, e o irmãozinho não consegue aprender. Não. Nós vimos esse vídeo. Então, Porque, se encaixa exatamente tudo aqui nessa. É o que Kardec está questionando. Se a gente só tem uma existência, aí ele começa a perguntar: a alma, ela foi criada no momento do nascimento ou ela já existia? Se ela já existia, ela tem consciência. Se ela foi criada no momento do nascimento, ela vai se desenvolver dali para frente. Se ela já existia, ela tinha consciência ou não? E se ela tinha consciência, era progressiva ou era estacionária? Com certeza. São todas argumentações. Todos os questionamentos nós temos que responder. Que temos que responder. Então, admitindo conforme a crença vulgar que a alma nasça com o corpo, ou o que dá no mesmo que anteriormente à sua encarnação, ela só possui faculdades negativas. Fazemos as seguintes perguntas. Então, Kardec vai propor aqui 6 perguntas para que a gente possa exatamente raciocinar em cima disso. Você pode ler, Célia? A primeira: por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? A gente lembra o videozinho. Sim, exatamente. Né? E outros casos do nosso convívio, que a gente sabe. Só observarmos, né, Célia? Pessoas que têm habilidades, crianças que têm determinadas habilidades, outras não têm. E como é que faz isso? Se todas foram criadas no momento da encarnação, por que umas têm essas habilidades e outras não? 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças em tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? O mesmo raciocínio. Assunto, né? 3. De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Lembrando sempre que o Pai é um só. E aí tem todas essas diferenças. De onde vêm em certas crianças os instintos precoces para o vício ou para a virtude? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram. E a gente observa muito isso hoje em dia, né? Crianças que corrigem os pais, né, Célia? Então, a gente percebe essa moralidade já de algumas crianças que não tem outra explicativa, espíritos já que vieram preparados, né? A gente sempre fala, né, Nivaldo, até porque é mais prazeroso para a gente falar da moralidade positiva, né? Mas a gente não pode esquecer que tem os vícios. Nós já falamos nisso, o quanto nós temos que ficar de olho e observarmos as nossas crianças, né? E isso não são só os pais que precisam contribuir, todos nós. Para que a gente possa exatamente no momento oportuno corrigir esses desvios de comportamentos, né? Lembrando sempre que a gente tem que primeiro corrigir isso em nós. Né? Para depois, então, a gente... 5. Porque certos homens, independentemente da educação, são mais adiantados que os outros? 6. Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educares nos nossos melhores liceus, escolas, né? Colégios. Fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Sabemos que infelizmente não, né? Por isso é que a gente distingue
em salas de aula, né? Você foi professora, sabe disso, aqueles alunos que uns se destacam e outros têm uma certa dificuldade no aprendizado, né? Aí a gente vai, né? Tem aquele que você falou, ele rapidinho captou e desenvolveu a ideia. Aquele outro que luta, que batalha, que se esforça, acaba entendendo. E a gente também vai voltar lá àquele vídeo que nós colocamos do Divaldo, que ele fala da reencarnação dos babilônios, né? Que foi uma dificuldade até para que eles conseguissem aprender a língua, né? Aprender a falar. Então, são exatamente essas diferenças desses espíritos reencarnados. Por que tem essas diferenças? Por que um é mais privilegiado na inteligência, na moralidade, e outros não? Perguntamos, qual a filosofia ou a teosofia, a crença, né, o credo, capaz de resolver esses problemas? Qual é, diante de toda essa problemática que Kardec colocou, dessas diferenças que Kardec colocou, qual é a filosofia? Qual é a crença, o credo que vai explicar isso tudo? E Kardec continua, é fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então, estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Então, essa explicação de que essa diferença está no organismo, então aquela expressão que a gente costuma falar, a carne é fraca, se justifica. Né? Porque a gente vai jogar todas as nossas imperfeições, os nossos deslizes, o alimento dos nossos vícios na matéria. Na matéria. Né? Onde é que eu estou? Se elas... Mas então estaríamos diante da mais monstruosas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Neste caso, por que essa superioridade inata concedida a algumas? Né? Porque a gente sabe que Deus cria tudo. E se Ele criou as almas, ele criou os espíritos, né? E existe essas diferenças, por que a superioridade em uma e não na outra? Não na outra. Que preferência é essa que ele tem? Voltamos lá ao vídeo que o Haroldo fala sobre isso também, né, Célia? Esta parcialidade estaria conforme a justiça de Deus e o amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas. Essa preferência dele estaria de acordo com a justiça dele, que a gente estuda, que nos é dito a todo momento? De forma alguma, né, Célia? De forma alguma. É um assunto vasto, né, Célia? Que nós vamos ter a oportunidade de ainda continuar no nosso próximo encontro. Porque esse assunto da reencarnação é um assunto que precisa ficar muito solidificado em cada um de nós. Então, por isso é que nós estamos aqui trazendo, Kardec nos trouxe, e nós estamos levando a vocês
todas essas considerações para que a gente possa fortalecer os nossos entendimentos. E aí, Nivaldo, porque eu não falei no início do nosso programa, nós temos matéria aqui. Sim. Nós temos questionamento, nós temos reflexões aqui para serem feitas a semana inteira e vai ter... Com certeza. Vai precisar de semanas. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento com relação a esse processo reencarnatório, mandem para nós. Teremos todo o prazer de estudar junto com vocês e baseado na doutrina, baseado no Pentateuco kardeciano, nós vamos tentar responder para vocês. E voltando, né, ao que eu estava falando, Nivaldo, eu não falei no início do programa da necessidade do livro. Então agora, mais do que nunca, tá vendo? Porque todos esses questionamentos, por mais uma velocidade que a gente acha... Assim, né, uma capacidade de gravar o que ouviu, mas tendo o livro você pode... Mas tendo o livro a gente pode até ter passado muito rapidamente por algumas questões aqui e que vocês... Mas como é que foi mesmo que foi? E com o livro agora vocês vão poder voltar, ler, reler, mas é isso, não é isso? E tendo formular dúvida, manda as para dúvidas. Nós. Então vamos aqui fazer a nossa prece final, o nosso horário já até passou, pedindo sempre a vocês que também divulguem os nossos estudos nas redes sociais de vocês, divulguem o MAP, o nosso estudo, para que mais pessoas possam ter possibilidade de acessar não só o estudo do Livro dos Espíritos, mas nós temos na casa o estudo do Evangelho, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, da Gênesis, e o Horário de Maria e todas as nossas publicações. Então estejam sempre conosco e divulguem com todos os amigos de vocês. Temos também a Quinta do Evangelho. Quinta do Evangelho, que é o estudo do Evangelho, exatamente. Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais, por estarmos aqui junto com vocês, tendo esse privilégio, tendo essa oportunidade de estarmos aqui solidificando esse nosso entendimento. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana abençoada. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.